Você já percebeu que você não consegue ficar 5 minutos sem mexer no celular? Que não consegue ficar sem estar mexendo nas redes sociais, vendo aqueles vídeos curtos por horas e horas, quando pensar que não, o dia passou e você não fez o que você tinha planejado no dia anterior? Uma coisa eu tenho a te dizer: só Deus pode te libertar, te dar a verdadeira liberdade, porque liberdade é não estar aprisionado a nada. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 fala: não terá outros deuses diante de mim. Ah, mas como o celular é Deus? Claro que não, eu não adoro ele, eu não me prostro diante dele. Mas tudo aquele que toma o seu tempo, pode ser um celular, dinheiro, um relacionamento, qualquer coisa que você coloque o seu coração, dedique totalmente o seu tempo naquilo, se torna um ídolo, se torna um Deus perante você. Nesse século, deuses não é só uma estátua, não é só um ídolo ali de que você pega, mas sim todas as coisas que você coloca o seu coração, que você está agarrado naquilo e não consegue se libertar. Então você quer dizer que eu não posso mexer no celular? Você pode mexer, mas não deixar ser dominado pelo celular. Você passar horas e horas e horas ali só absorvendo entretenimento, uma coisa que não vai lhe acrescentar em nada. Uma hora que você poderia estar o quê? Lendo a Bíblia, ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor, alimentar a sua alma, não alimentar só a sua carne. A sua carne que é isso mesmo, ver entretenimento, ver coisas que não vai lhe acrescentar em nada. Mas a Bíblia fala, temos que negar a si mesmo, as nossas vontades, temos que alimentar o Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. É não se deixar dominar. Ah, mas eu não consigo ficar só um pouquinho. Desinstala. Faça um tempo sem mexer. A melhor coisa que você tem a fazer. Você não pode se deixar dominar por nada, principalmente por um celular. Deus te libertou para você livre. E se Ele te libertar, você verdadeiramente serás livre. Domínio próprio, pertence a um dos frutos do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir da vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Deus quer que você tenha domínio próprio e você não se deixe dominar. E se Ele te libertar, você verdadeiramente serás liberto. Não se deixe dominar por um celular, por umas redes sociais, que não vai lhe acrescentar em nada na sua vida, que vai fazer você apenas ficar longe de Deus, longe dos propósitos que Deus tem na sua vida. Às vezes você tem tantos planos para fazer e fica perdendo tempo nas redes sociais, procrastinando tantas coisas que você tem para fazer, apenas perdendo tempo. O inimigo, hoje em dia, ele está tirando a atenção de muitos. Hoje em dia, ele não quer que você saia da igreja, que você esteja lá desapercebido com as coisas de Deus. Porque quem quer ir para o céu tem que ser amigo de Deus, tem que estar perto de Deus. E para ser amigo, você tem que conhecê-lo. Como você conhece? Orando, conversando com Ele, lendo sua palavra, tendo intimidade com Ele. Então se liberte hoje. Não se deixe dominar. Deus quer te libertar hoje.
tirar essas amarras da opressão. O inimigo quer te ver preso, oprimido, com ansiedade, com depressão, mas não se deixe dominar. Ele quer te libertar. Em Mateus 6:33, fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus fala para você primeiro buscar as coisas de Deus. Você pode mexer no celular, mas se domine. Não deixe o celular dominar a sua vida. Dê prioridade às coisas de Deus. Acordou? Vai ler a Bíblia, vai orar. Se sobrar um tempo, você vai mexer lá nas redes sociais, mas sem deixar se dominar. Quando você perceber que você já está perdendo o controle, ore essa libertação. Eu vou contar um pouco do que eu passei. Eu vou contar uma experiência que eu tive, que Deus já vinha conversando muito comigo. Só que às vezes a gente não dá ouvidos, não quer dar ouvidos. Deus já vinha usando pessoas, usando meu esposo, usando a pregação. Ele tem grandes coisas na nossa vida. Às vezes muitas coisas não acontecem por causa de nós mesmos, que não nos posicionamos, que não damos o primeiro passo. Ele pode fazer coisas incríveis na sua vida, mas você tem que dar o primeiro passo. Ele pode te libertar? Pode te libertar, mas você tem que dar o primeiro passo. Diz, eu não vou me deixar me dominar por isso. Isso é apenas um celular. Renuncie às coisas deste mundo, que você vai ver como sua vida vai mudar. Dê prioridade às coisas de Deus. Então o Senhor vinha falando comigo, porque eu estava muito viciada em TikTok, em vídeos curtos. E quando não era vídeos curtos, era assistindo filme, séries, e o Senhor sempre vinha falando comigo. Eu sabia, eu entendia sobre o que Ele estava dizendo. Eu sentia no meu ser que aquilo não me fazia bem. Eu ficava extremamente ansiosa, eu ficava, sabe, eu não conseguia fazer nada dentro de casa se não tivesse um celular ali, eu assistindo um filme, ou eu estava fazendo uma coisa ali, daqui a pouco eu já estava ali vendo vídeos curtos, e fazia um pouquinho aqui, depois estava perdendo tempo. E Deus já vinha falando muito comigo. Então Deus colocou no meu coração de eu fazer um propósito. Como foi o propósito que eu fiz? Eu ia começar no sábado, passar uma semana sem mexer em redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, todas que tem vídeos curtos, que eu, quando não estava mexendo em nenhuma, que era a principal, o TikTok, eu ia mexer em outras. Então Deus veio falando comigo para eu fazer um propósito. Como foi o propósito que eu fiz? Eu comecei no sábado e entreguei no sábado. Quando Deus colocou aquilo no meu coração, depois de eu ouvir uma pregação, agora eu não lembro qual foi a pregação, o inimigo falou fortemente na minha cabeça: não começa no sábado, começa no domingo. Por que não? Porque no sábado eu costumava mais ficar livre, assistindo filme, então o inimigo queria o quê? Eu ficasse ali no sábado, passando o dia todinho, me alimentando das redes sociais, e no domingo, como o tempo era mais corrido, eu não ia sentir falta das redes sociais. Mas não, eu falei, não, vou começar hoje. É hoje. O que tenho para eu fazer hoje é hoje. E ali eu peguei, eu não desinstalei para não perder senhas, depois tem que instalar, colocar senhas. Mas eu coloquei em uma pasta privada e coloquei ali todas as redes sociais. As únicas que eu estava mexendo era WhatsApp e o YouTube, que no YouTube, a única coisa que eu via no YouTube, não via vídeos curtos, a única coisa que eu via no YouTube era pregação e louvores e alguma coisa que fosse me edificar. Netflix, YouCine, todas estavam numa pasta. Agora, se você não consegue se controlar, uma dica que eu digo para você: coloque numa pasta. Você tem que ter o domínio próprio. Tá aqui, mas eu não vou mexer. Eu só tirei do início da tela, coloquei ali na pasta, separado,
Para quando eu tiver essa dificuldade de procurar, eu lembrar, não, eu não posso mexer. Sabe, nos primeiros dias que você está no automático. E realmente funcionou. Agora, se você está muito dominado, muito mesmo, viciado, desinstale. Desinstale, mas primeiro faça o teste com eles lá. E você resista. Nos primeiros dias é difícil. Mas quando está na metade da semana, você não sente mais falta. Porque você está sendo alimentado pela palavra, orando, ouvindo pregações, lendo a Bíblia. Quando eu terminei o propósito, eu vi que mudou algo em mim. Que eu não estava mais daquela maneira, passando o dia, vendo besteira. Eu continuei perseverando, orando depois que terminou o propósito, orando, lendo a Bíblia. E eu mexo no celular, mas não como antes. Eu acordo ali, vejo alguma coisa e vou fazer o que eu tenho que fazer. Que eu ficava procrastinando. Então, eu digo para você, faça esse propósito com Deus. Peça a Ele para te ajudar, a te libertar. E mostre para Deus que sua prioridade é Ele. Que o que você mais gosta, que ali você passa o dia, que é redes sociais, vídeos, filmes, séries, você vai deixar ali e se dedicar a Ele. Você vai ver como vai mudar a sua vida. Se você puder ficar mais tempo, isso eu vou levar para minha vida. Quando eu ver que o negócio, espera, vou fazer o propósito novamente. Se eu puder fazer 2 semanas, eu faço 2 semanas. Se eu quiser fazer 1 mês, eu faço 1 mês. Não se deixe dominar. O inimigo quer que você fique ali, amarrado, atado. Mas Deus quer te libertar. Deixe Deus te libertar. Aceite o trabalhar de Deus na sua vida. Você tem que dar o primeiro passo e o resto Ele faz. Dê o primeiro passo, que você vai ver a sua vida mudar. Amém? Então, essa foi o vídeo que Deus tinha colocado no meu coração para eu fazer. Passar um pouco da minha experiência e espero que vocês façam também. Que vocês tirem as amarras que o inimigo quer colocar na vida de vocês. Porque tudo que está neste mundo é prazeroso. Mas a gente tem que negar a nossa carne. Tem que negar as nossas vontades e seguir a Cristo. De todo o coração. Amém? Até o próximo vídeo.